Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 22º episódio, eu reúno os áudios de 6 vídeos publicados no meu canal do YouTube, que tratam de temas aparentemente desconexos. Eu estou com esse projeto de trazer todos os vídeos para esse formato de podcast em áudio, então eu precisei reunir esses vídeos que parecem não ter conexão uns com os outros. Por isso eu vou resumir brevemente cada um deles para vocês, antes de vocês ouvirem o episódio. O primeiro e o segundo tratam sobre Mestre João, um físico, um cientista que estava na frota de Pedro Álvares Cabral. O terceiro trata sobre o Pero Vaz de Caminha e um benefício que ele obteve do rei, a boquinha de Caminha. O quarto fala sobre a questão da prioridade, quem teria chegado primeiro ao Brasil, castelhanos, portugueses ou algum outro povo. O quinto fala sobre se a descoberta do Brasil foi intencional ou foi por acaso. E o sexto fala sobre o nome do Brasil, como que o Brasil deixou de ter um nome santo, Terra de Santa Cruz, para adotar o nome de uma madeira, Pau-Brasil. É isso, espero que gostem. Se você estiver ouvindo no YouTube, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, comentar, ativar as notificações. Se estiver ouvindo em uma plataforma da sua preferência, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos, conhecidos ou familiares que tenham interesse na história do Brasil. Um abraço e até a próxima. Um outro documento da viagem do Pedro Álvares Cabral, daquele período, daquele momento, é a carta do Mestre João, que ele escreveu ao rei Dom Manuel. Depois eu vou falar alguma coisa sobre quem é esse Mestre João, o que ele fez, mas de fato ele era uma espécie de físico, cosmógrafo, e escreveu uma carta para o Dom Manuel que nos interessa. Então eu vou ler para vocês hoje essa carta e depois a gente comenta um pouco mais sobre ele. Carta de Mestre João ao rei Dom Manuel. Senhor, o bacharel Mestre João, físico e cirurgião de Vossa Alteza, beijo vossas reais mãos. Senhor, porque de tudo o cá passado largamente escreveram a Vossa Alteza, assim Aires Correia, como todos os outros, somente escreverei sobre 2 pontos. Senhor, ontem, segunda-feira, que foram 27 de abril, descemos em terra, eu e o piloto do Capitão Mor, e o piloto de Sancho de Tovar. Tomamos a altura do sol ao meio-dia e achamos 56 graus, e a sombra era setentrional, pelo que, segundo as regras do astrolábio, julgamos estar afastados da equinocial por 17 graus, e ter, por conseguinte, a altura do polo antártico em 17 graus, segundo é manifesto na esfera. Isto é quanto a um dos pontos, pelo que saberá Vossa Alteza que todos os pilotos vão tanto adiante de mim, que Pero Escolar vai adiante 150 léguas, e outros mais, e outros menos, mas quem diz a verdade não se pode certificar, até que em boa hora cheguemos ao cabo de Boa Esperança, e ali saberemos quem vai mais certo, se eles com a carta, ou eu com a carta e com o astrolábio. Quanto, Senhor, ao sítio desta terra, mande Vossa Alteza trazer um mapa-mundi que tem Pero Vaz bisagudo, e por aí poderá ver Vossa Alteza o sítio desta terra. Mas aquele mapa-mundi não certifica se esta terra é habitada ou não. É mapa antigo, e ali achará Vossa Alteza escrita também a mina. Ontem quase entendemos por acenos que esta era a ilha e que eram 4, e que doutra ilha vem aqui Almadias a pelejar com eles e os levam cativos. Quanto, Senhor, ao outro ponto, saberá Vossa Alteza que acerca das estrelas eu tenho trabalhado o que tenho podido, mas não muito, por causa de uma perna que tenho muito mal,
que de uma coçadura se me fez uma chaga maior que a palma da mão. E também, por causa de este navio ser muito pequeno e estar muito carregado, que não há lugar para coisa nenhuma. Somente manda a vossa alteza como estão situadas as estrelas do sul, mas em que grau está cada uma, não o pude saber. Antes, me parece ser impossível no mar tornar-se a altura de nenhuma estrela, porque eu trabalhei muito nisso, e por pouco que o navio balance, se erram 4 ou 5 graus, de modo que se não pode fazer, senão em terra. E quase outro tanto digo das tábuas da Índia, que se não podem tomar com elas, senão com muitíssimo trabalho, que se Vossa Alteza soubesse como desconcertavam todas as polegadas, reiria disto mais do que do astrolábio, porque desde Lisboa até as Canárias desconcertavam uns dos outros em muitas polegadas, e uns diziam mais que outros 3 e 4 polegadas, e outro tanto, desde as Canárias até as ilhas de Cabo Verde, e isto tendo todos os cuidados que o tomar fosse a uma mesma hora. De modo que mais julgavam quantas polegadas eram pela quantidade do caminho que lhes parecia terem andado, que não o caminho pelas polegadas. Tornando o Senhor ao propósito, estas guardas nunca se escondem, antes sempre andam em derredor sobre o horizonte, e ainda estou em dúvida que não sei qual de aquelas duas mais baixas seja o polo antártico. E estas estrelas, principalmente as da cruz, são grandes, quase como as do carro. E a estrela do polo antártico, ou sul, é pequena, como a do norte, e muito clara. E a estrela que está em cima de toda a cruz é muito pequena. Não quero alargar mais, para não importunar a Vossa Alteza, salvo que fico rogando a Nosso Senhor Jesus Cristo, que a vida e estado de Vossa Alteza acrescente como Vossa Alteza deseja. Feita em Vera Cruz, no 1º de maio de 1500. Para o mar, melhor é dirigir-se pela altura do Sol, que não por nenhuma estrela, e melhor com astrolábio, que não com quadrante, nem com outro nenhum instrumento. Do criado de Vossa Alteza e vosso leal servidor, Johannes. Ontem eu li aqui para vocês a carta do Mestre João. Mas quem foi esse Mestre João? É provável que a maioria absoluta das pessoas nem saibam da existência dele e não saibam que ele foi um dos membros, né, um dos integrantes da armada de Pedro Álvares Cabral, um integrante importantíssimo. Então vamos tentar falar um pouquinho dele hoje para a gente conhecer essa figura. Mas antes, dizer o seguinte, pode parecer estranho, mas o conhecimento que nós temos sobre o descobrimento do Brasil advém de 3 documentos. A carta do Pero Vaz de Caminha, a carta do Mestre João e um relato de um piloto anônimo, que eu ainda vou falar sobre ele. Essas são as fontes primárias principais. Testemunhas diretas do descobrimento. Ok. Só que o primeiro documento desses 3 que se tornou público foi a carta do Pero Vaz de Caminha. Ela foi descoberta em 1773, perdida na Torre do Tombo. Então, o Caminha escreveu a carta, mandou para Dom Manuel, a carta chegou até Dom Manuel e, por algum motivo, ela circulou ali pela corte, ali nas mãos de algumas pessoas, provavelmente, e foi arquivada na Torre do Tombo. E lá ela ficou 273 anos escondida, perdida, esquecida. Então, em 1773 foi encontrada, mas só foi publicada, ou seja, só se tornou de conhecimento público em 1817, e mesmo assim com cortes, porque o editor achou que tinha trechos que não era conveniente publicar. Então, algumas décadas depois de 1817, é que ela vai se tornar integralmente pública, ou seja, há menos de 200 anos. Então, aí a gente já percebe que o nosso conhecimento é recente. Já a carta do Mestre João foi descoberta pelo Van Hagen, Francisco Adolfo de Van Hagen, já falei dele aqui, o grande historiador do Império Brasileiro,
em 1843 e ela só vai ser publicada em 1845, muito recentemente. Tá, a gente não sabe se esse mestre João era alemão, como se pensou por um tempo, ou se era espanhol. Eu acho que aqui o Pedro Calmon, num livro que eu consultei, que é um historiador mais antigo, ele disse que o cara era alemão, que o Caminha errou o nome dele, enfim, não vamos entrar nesses pormenores, mas ele achava que acreditou-se por um tempo que esse mestre João era alemão. Porém, hoje parece que a ideia principal, mais aceita, é de que ele era de origem espanhola. Mas não vem ao caso, basta a gente saber que a origem dele é um pouco incerta, provavelmente espanhol. Tá, então ele era astrólogo, astrônomo, ele era cosmógrafo e ele era médico da frota do Cabral. Ele mesmo diz isso no início da carta dele. Então eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Vamos dizer talvez dia 28 de abril de 1500, provavelmente, talvez, né? Não sabe. Num daqueles dias ali que a frota de Cabral estava estacionada, 3 homens, Pero de Alenquer, Pero Escolar e esse mestre João, montando aqueles instrumentos náuticos complicados, né? Numa praia do Brasil, porque eles queriam estabelecer a localização daquela terra com base na observação dos astros, né? Então, ele até relata ali na carta de ontem, né? Se vocês não viram, podem olhar o vídeo de ontem, que eu li lá a carta, é um pouco complicadinha, mas dá para entender. Então, 3 homens, um cientista e 2 pilotos, tentando entender a localização dessa terra aqui e poder informar o rei onde é que ficava exatamente essa terra, até porque havia a questão do Tratado de Tordesilhas, né? Precisava se confirmar se aquela terra estava na metade do globo pertencente, entre aspas, pertencente a Portugal ou a Espanha. Muito bem. Beleza. Então ele vai mandar algumas informações para o rei sobre isso, né? Dizendo ali sobre a localização, e aí ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar assim que Dom Manuel mandasse buscar, não me lembro aonde agora, um mapa mundi de Pero Vaz Bisagudo, que nesse mapa ele ia encontrar a localização daquela terra que eles tinham descoberto agora. Mais ou menos ele diz isso, é um pouco confuso, mas dá a entender isso, dá para se entender isso. E aí, como essa carta foi descoberta, publicada em 1845, só nessa época, então, vai começar-se, alguns vão começar a desconfiar e a alegar e a tentar defender a tese de que a descoberta do Brasil foi intencional, ou que ela já teria sido feita e que Cabral tinha vindo já de caso pensado para cá. Então tem um historiador, um escritor brasileiro chamado Joaquim Norberto de Souza e Silva, que foi o primeiro a lançar essa tese, lá no século XIX. Mas ele foi contestado por outros, inclusive pelo Gonçalves Dias, aquele poeta maranhense. E, enfim, essa discussão sobre a intencionalidade ou casualidade da descoberta do Brasil, até hoje ela não foi solucionada 100%. Eu ainda quero gravar 1 ou 2 vídeos sobre esse assunto, porque ele é bem curioso, então não vou entrar nesses pormenores. Então basta a gente saber que o mestre João era provavelmente espanhol, um cientista da época, muito renomado, vamos dizer assim, e que ele estava na frota do Cabral, fez suas medições desde a praia ali onde hoje é Santa Cruz Cabralha, perto de Porto Seguro, na Bahia, enviou uma carta para o rei que virou virou um documento, né? Um documento primário, uma fonte primária para a gente conhecer o momento histórico da descoberta do Brasil em 1500. Tá bom, pessoal? Sobre esse mapa mundi do Pero Vaz Bisagudo, eu não sei se vale a pena, mas eu vou dar uma lida e se valer a pena eu gravo um vídeo para falar aqui com vocês, tá bom? Então é isso, um abraço e até mais. Hoje vamos falar sobre esse personagem que a gente está citando há muito tempo, que é o Pero Vaz de Caminha. A gente já sabe que ele escreveu uma carta para o rei Dom Manuel, quando ele estava aqui, junto com o Pedro Álvares Cabral e todos os integrantes da Armada. A gente já sabe que essa carta é um documento fundador do Brasil, é uma principal fonte histórica para o conhecimento
desse primeiro contato entre os portugueses e os indígenas. Já relatei para vocês aqui passo a passo, detalhe a detalhe, o que se passou naqueles dias aqui no litoral brasileiro, de acordo com o Caminha. Mas falta dizer quem foi o Pero Vaz de Caminha. E além disso, hoje, brevemente, eu quero falar de um detalhe da carta que eu mencionei num dos vídeos anteriores. E daqui a pouco eu falo sobre ele. É muito curioso. Muito bem, então quem foi esse Pero Vaz de Caminha? O Pero Vaz de Caminha não se sabe ao certo, mas deve ter nascido por volta de 1450, tendo, portanto, 50 anos no episódio do descobrimento do Brasil. Ele morreu em 1500, em dezembro daquele ano. Então, no dia 2 de maio, Pedro Álvares Cabral vai partir para as Índias. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu vou gravar um vídeo sobre essa continuação da viagem até as Índias e o que aconteceu, o desfecho dessa história, dessa armada. Então não vou entrar nesses detalhes agora, vou dizer apenas para vocês que, em dezembro de 1500, mouros atacaram uma feitoria portuguesa em Calicut, na Índia, e o Pero Vaz de Caminha morreu. Foi assassinado ali, na luta. Beleza, então morreu aos 50 anos, poucos meses depois de ter escrito essa carta, que é tão cara a nós brasileiros. O que mais? Ele era escrivão, certo? Então, quem é Pero Vaz de Caminha? Escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. O que significa ser escrivão? Pelo fato dele ter escrito uma carta, então fica uma impressão equivocada de que escrivão era o cara que escrevia, era um cara que redigia documentos, e não é isso. Escrivão é uma espécie de contador. Contador no sentido de ciências contábeis, de fazer contas. Mas não era só isso, Então, veja, o Pero Vaz de Caminha herdou do pai, Vasco Fernandes Caminha, salvo engano o nome do pai, herdou do pai um cargo de mestre de balança da moeda da cidade do Porto. E esse cargo, eu vou tentar explicar grosseiramente, é mais ou menos o seguinte: eu não sei se vocês lembram, quando os portugueses descobrem ouro aqui no Brasil, já 200 anos depois disso aqui que eu estou contando para vocês, foi criada aqui no Brasil uma casa de fundição. Então todo ouro que era extraído tinha que ser fundido, colocado em formato de barras retangulares, cubos, cubos de ouro, enfim, e ali se colocava a marca da coroa. O ouro só podia circular assim, era uma forma de controle. Porque se o ouro pudesse circular de qualquer jeito, era impossível conter, ao menos parcialmente, o contrabando. Então, essa era uma forma antiga já de controle das riquezas, da circulação, cobrar impostos. Então, o mestre de moeda era meio que o cara que pagava ao Estado antecipadamente e aí recebia o direito de fundir as moedas e cobrar uma taxa em cima disso. Tá, então é mais ou menos isso, Não vamos entrar aqui em grandes pormenores que não é o nosso interesse. Então ele, no Porto, tinha essa função. E aí foi escolhido pelo rei para ir para as Índias cuidar da feitoria, da parte administrativa financeira da feitoria em Calicut. Por isso que ele estava na armada. E essa carta ele escreveu porque ele quis, ele não tinha essa obrigação. Inclusive ele fala que os capitães de cada navio iam enviar cartas para o rei e que ele estava enviando aquela carta ali mesmo sabendo disso. Tá? Então lá na frente a gente vai tentar levantar uma hipótese por que ele escreveu essa carta. Muito bem. De fato, o que acontece é o seguinte: da mesma forma que essa carta dele se tornou uma certidão de nascimento do Brasil, há um detalhe nessa carta que vai dar origem a uma prática no Brasil que perpassa toda a nossa história. Só que essa prática não começou ali, ela começou no Brasil ali, ela já era comum em Portugal. E que prática é essa? É o seguinte: no final da carta, o Pero Vaz de Caminha vai fazer um pedido ao rei.
né? Então, deixa eu ler aqui para vocês esse pedido, porque aí facilita. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Pare de Acreditar no Governo, do Bruno Garchagen. Cadê o nome dele? Aqui. Nesse livro ele atravessa toda a história do Brasil tentando mostrar isso aqui, a tese dele aqui. Porque os brasileiros, não confiam nos políticos e amam o Estado. E aí, para explicar isso, o porquê disso, ele faz uma viagem por toda a nossa história. E ele começa no Caminha. Então, tem aqui, ele colocou a citação da carta, né? Eu já li para vocês em outro vídeo, mas eu vou ler de novo. Diz assim: no final da carta, o Caminha diz ao rei Dom Manuel: e pois que, senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, como em outro qualquer, outra coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé Jorge Dosouro, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Ele está falando assim, ó, rei, Dom Manuel, eu, neste cargo que eu estou ocupando, sirvo o senhor com muita boa vontade e com o meu melhor. E se um dia eu tiver outro cargo, farei da mesma forma. Então, talvez uma insinuação aí, né, de que queria um outro cargo. Não é nesse ponto que eu quero tocar. E aí ele pede, olha, então como eu sou um excelente funcionário, como eu estou escrevendo essa carta para Vossa Alteza, contando aqui em pormenores o que se passou aqui, eu gostaria de pedir um favor a Vossa Alteza, que é, mande vir meu genro, que está na ilha de São Tomé como degredado. Então, o que o genro do Caminha fez? O nome dele era Jorge Desouro, ou Dosouro. É Diosouro, né? Mas tem um apóstrofe. Então, é Jorge Diosouro. E ele foi condenado por roubar pão, vinho e galinhas numa igreja e ferir um clérigo. E a pena dele foi degredo, e ele foi enviado para a ilha de São Tomé, do arquipélago ali no litoral africano de São Tomé e Príncipe. E aí, ele estava lá, o genro dele pagando a pena dele, e o Caminha falou, Vossa Alteza, por favor, eu sou um excelente funcionário do rei, estou lhe escrevendo essa carta. Então, o Garchagen até sugere aqui no livro, pelo que eu entendi, que ele escreve essa carta, o Garchagen faz alusão àquela expressão comum na polícia do Rio, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Que é aquele negócio, né? Se você quer que eu te ajude, você tem que me ajudar. Então, meio que ele fala isso, que o Caminha escreveu a carta informando ao rei tudo aquilo, uma carta muito detalhada e tal, e que o rei, agradecido por aquele favor, entre aspas, que o Caminha estava fazendo ao rei, e levando em consideração toda a bajulação da carta, digamos assim, né, que ele pudesse fazer esse favor, então, que Dom Manuel pudesse fazer esse favor ao Pero Vaz de Caminha, que era o favor de mandar acabar, perdoar a pena do genro do Pero Vaz de Caminha. E o Bruno Garchagen diz aqui no livro dele que é muito provável que o rei tenha aceito isso. Tá, o que isso nos interessa? Bem, a gente está falando, então, de uma herança portuguesa que coloca nas relações políticas do Brasil o quê? Os interesses pessoais acima dos interesses públicos, o paternalismo, a dependência, a servidão. Então, assim, nós estamos falando de uma relação que deveria ser, digamos assim, impessoal, já que é uma relação oficial, né, do rei com um funcionário. E ele está pedindo assim, rei, dá um jeitinho aí para mim, ajuda aí. Eu sei que o meu genro cometeu um crime, mas alivia aí essa para ele. Então isso ficou no nosso DNA. Mas não porque o Caminha escreveu isso na carta dele. Isso é só a primeira vez que isso aconteceu na nossa história. Mas isso já era uma prática, digamos assim, presente nas relações políticas e sociais de Portugal. Tanto é que tem um livro do Raimundo Faoro, né, que é Os Donos do Poder, já falei dele aqui, mencionei, que trata exatamente dessa questão do patrimonialismo, confusão entre o público e o privado na história desde a Península Ibérica e toda a história do Brasil.
De maneira que isso nasceu com o caminho aqui. Essa aí foi a primeira vez que isso aconteceu. Parece que isso ficou marcado na nossa história para sempre, né? Quem tiver curiosidade, pode ler aqui o livro do Bruno Garchagen e vai ver que ele faz um passeio pela nossa história, mostrando vários exemplos que comprovam isso, né? Essa relação complicada no Brasil. O que mais que eu posso falar para vocês, então? Acho que é isso. Um favor pessoal para o genro. Parece que o Dom Manuel atendeu. A carta foi um pretexto, então, para pedir esse favor. E é isso. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. A gente conheceu um pouquinho aí sobre o Caminha e sobre esse episódio que marcou aí o início dos interesses escusos aí na nossa política, vamos dizer assim, de forma não muito precisa. Tá certo? Então tá, um abraço. Hoje eu fiz algumas anotações aqui para a gente amarrar uns pontos que eu deixei soltos aí para trás sobre aquela questão da prioridade. Quem foram os primeiros a chegar aqui no Brasil? Espanhóis, portugueses, franceses. Então a gente vai tentar falar sobre isso hoje um pouco e terminar, entre aspas, terminar esse assunto, né? Assim, é óbvio que aqui é uma abordagem sucinta, breve e incompleta, mas só para ficar amarradinha aí essa história. Bem, então é o seguinte, pessoal, alguns escritores franceses chegaram a cogitar, especular e até afirmar que em 1488 um navegador chamado Jean Cousin, não sei como é que é a pronúncia em francês, Jean Cousin, com S, teria chegado aqui na costa da América. E, de acordo com essa teoria, os franceses seriam os pioneiros, então, na descoberta desse continente. Essa tese não se ampara em documentação. Então, assim, pelas fontes que eu tenho aqui, ela é apenas uma especulação, enfim, não faz sentido, e ela foi derrubada, de acordo com Hélio Viana, tanto pelo Capistrano de Abreu, como por um outro historiador chamado Ramis Galvão. Então essa tese aí, por acaso você se deparar com ela algum dia, até onde eu sei, a história, muitas vezes as pessoas pensam que a história está acabada, né? Já está escrita e agora basta nós assimilarmos, nada mais errôneo. A história está sendo escrita dia a dia. Então se aí nos últimos anos aí, algum historiador encontrou documentos e embasou essa tese, eu não sei, eu posso estar completamente errado aqui, mas com as fontes que eu tenho, com os livros que eu uso, essa tese está derrubada, tá? Ela não se sustentou. Beleza. E eu já mencionei aqui também um outro historiador chamado Joaquim Norberto de Souza e Silva, que foi o primeiro a levantar a tese, então, de que segundo ele, depois que ele analisou a carta que foi publicada muito tardiamente do mestre João, que eu já falei dele aqui, o cosmógrafo da Armada de Cabral, de acordo com esse Joaquim Norberto de Souza e Silva, à luz, né, baseado na carta do mestre João, já havia conhecimento prévio, né? Então, por Cabral e o rei Dom Manuel já sabiam dessas terras e Cabral foi enviado para cá de caso pensado, para poder tomar posse da terra. Mas o Gonçalves Dias, o poeta maranhense, que não era só poeta, além de escrever sobre história e ser um estudioso de história do Brasil, chegou a ser professor do Colégio Pedro II, já falei isso aqui também, de história do Brasil. Professor secundário, claro, né? Ginasial. Enfim, então houve uma polêmica entre esses dois aí, vamos resumir o nome dele, o Joaquim Norberto Silva e o Gonçalves Dias. Então deixa eu ler aqui para vocês o seguinte, olha, essa tese do Joaquim Norberto Silva foi publicada primeiramente num artigo na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no ano de 1852. O título do artigo era... Pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo aí. Tá passando o carro do ovo aqui, mas eu não pretendo regravar, não. Então, foca aí no que eu estou dizendo. Então,
o título do artigo do Joaquim Norberto de Souza e Silva era O Descobrimento do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, foi devido a um mero acaso ou teve ele alguns indícios para isso? Beleza? Então, revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo 15, 1852, ele escreveu esse artigo. Repito, baseado na recém-publicada carta de Mestre João. E o Mestre João mencionava lá que Dom Manuel procurasse um mapa de Pero Vaz Bisagudo e que lá ele ia encontrar a localização daquela terra. Mas o Gonçalves Dias, na mesma revista, 3 anos depois, vai escrever um outro artigo que se chamou Refutações às Reflexões do Senhor... Não, perdão. Vai se chamar Reflexões acerca da memória do ilustre membro, o senhor, aí cita Joaquim Norberto Souza e Silva. Então esse é o título do artigo do Gonçalves Dias, que foi escrito e publicado no tomo 18, em 1855, da mesma revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, respondendo e defendendo a tese contrária de que foi por casualidade que essa terra foi descoberta. E, curiosamente, no mesmo tomo, algumas páginas depois, já veio a resposta do Norberto Souza e Silva para o Gonçalves Dias. E esse texto se chamava Refutações às Reflexões do Senhor Gonçalves Dias, no mesmo tomo do mesmo ano. E até quero fazer essa observação, isso mostra como naquela época, né, estamos falando do meados do século XIX, e até meados do século XX era natural esse diálogo, né? E hoje a academia, né, as universidades, assim, até onde eu sei, esse debate ele se deteriorou muito. Então, os historiadores divergem em pontos muito, vamos dizer assim, muito secundários e há assim uma hegemonia do pensamento. Todos concordam na maioria das coisas. Mas, enfim, isso não vem muito ao caso. Eu só estou querendo dizer que desde o meados do século XIX até um pouco antes já havia um grande debate, né, de grandes intelectuais sobre diversos temas, e dentro da historiografia era assim também. Bem, o que mais que eu vou dizer então? Veja, essa tese do Gonçalves Dias vai ser baseada então principalmente numa carta que o Dom Manuel escreveu aos reis espanhóis, informando esses reis da descoberta do Brasil. Eu já mencionei de passagem aqui que havia uma política de mistério, né, proposital, né? Não há certeza se havia essa política, mas é provável que havia. Então, Dom Manuel e os portugueses, por muito tempo, fizeram uma política de sigilo sobre essas descobertas. Então, não existiu e não foi deixado, então, muita documentação sobre essa época, porque era do interesse dos reis portugueses esconder um pouco as conquistas para evitar a concorrência de navegadores de outros lugares. De forma que essa carta, e depois eu vou analisar essa carta que o Dom Manuel mandou para os reis católicos, havia uma expressão que dizia assim: Pedro Álvares Cabral novamente descobriu tais terras, que poderia levar a crer que os portugueses já teriam estado ali no Brasil. Mas essa expressão novamente, então houve uma séria discussão sobre essa expressão novamente, e alguns diziam que era de novo, outra vez. Então o rei Dom Manuel estaria dizendo aos reis católicos de Espanha que outra vez nós fomos lá nessa terra, e agora foi o Pedro Álvares Cabral. Mas outros vão dizer que não, que a palavra novamente significa apenas recentemente. Uma coisa nova, uma coisa recente. Então, novamente, recentemente, Pedro Álvares Cabral fez isso. Então, vocês estão vendo que é assim, complicado. Não dá para bater o martelo e dizer que vieram conhecendo já a existência dessas terras ou não. A gente fica sempre assim no campo da probabilidade. Lembram que eu falei aqui no vídeo chamado o Aquiles Lusitano? Eu falei sobre o Duarte
Pacheco Pereira e sobre um documento esmeraldo de Cito Orbis que ele deixou. E nesse documento, enfim, o pessoal que estuda, aquele historiador Barradas, o português, né, existe toda uma discussão e uma tese de que o Duarte Pacheco Pereira teria vindo então ao Brasil 2 ou 3 anos antes do Pedro Álvares Cabral, mas por causa da política de sigilo, não há documentos suficientemente satisfatórios para bater o martelo e decretar sem sombra de dúvidas que realmente isso aconteceu. O fato é o seguinte: diante de toda essa discussão, teve um historiador chamado Abel Fontoura da Costa que chegou ao seguinte ponto. Ele disse o seguinte: no mínimo os portugueses, no mínimo existe uma forte suspeita de que os portugueses sabiam da existência da América e mais ou menos, aproximadamente, da sua localização. Então, essa suspeita, a gente pode afirmar que ela é certa, ou seja, podemos ter a certeza de que é provável, uma certeza de que é provável não adianta muito, né? É provável que eles soubessem da existência dessa terra. Dá para bater o martelo e dizer sabiam? Não dá. Dá para bater o martelo e dizer não sabiam? Não dá também, a discussão prossegue. Os arquivos estão aí e uma hora pode-se chegar aí descobrir um novo documento, enfim, né? Não é impossível que isso aconteça. Ou alguém pode vir com uma nova interpretação desses documentos e sanar essas dúvidas que existem sobre esse ponto. Então, enfim, ainda existe também a questão da postura do Dom João II, o antecessor do Dom Manuel I, em relação à assinatura do Tratado de Tordesilhas, que o fato de ele ter assinado o tratado naqueles termos indica que era provável que ele soubesse da localização dessas terras, porque, diante do que se pensava que ele sabia, não seria vantajoso para Portugal. E Portugal, como o maior país que mais estava fazendo progresso nas grandes navegações, não fazia sentido assinar um tratado desvantajoso para si. Então não é lógico pensar que o Dom João II não conhecesse a localização dessas terras. Bem, de toda forma, a resposta para essa questão é a seguinte: há muitas dúvidas sobre ela e tentei apresentar aqui para vocês assim, as principais tentativas, as principais hipóteses de solução desse problema. Tá certo? Espero que tenha ficado claro e vamos continuando aí com paciência, que uma hora a gente chega lá no final. Um abraço. Saber se os portugueses foram os primeiros a chegar aqui no Brasil, ou se foram os espanhóis ou os franceses, e saber se os portugueses já conheciam essa terra e vieram intencionalmente na viagem de Pedro Álvares Cabral, são questões que estão ali, são correlatas, né? Inclusive ontem, falando dessa questão da prioridade, quem teria chegado primeiro, eu acabei entrando um pouco nesse assunto da intencionalidade ou não. De fato, ontem eu falei que os franceses defenderam a ideia de que Jean Cousin chegou aqui em 1488. Eu falei também que a presença castelhana de fato houve antes de Cabral, como eu já tenho um vídeo que chama Prioridade Castelhana. Já tem um vídeo também que eu falei da possível e talvez provável viagem do Duarte Pacheco Pereira, o Aquiles Lusitano, em 1498 ou 97 ou 98. E o que é importante dizer é o seguinte: no vídeo de ontem eu estava tentando tratar então sobre essa questão da prioridade. Quem chegou primeiro? Hoje eu quero falar o seguinte: foi intencional ou foi por acaso a chegada dos portugueses aqui, especificamente a armada de Pedro Álvares Cabral? Vamos falar então sobre isso hoje. Então olha só, o que se sabe? O que se sabe é o seguinte: chegando no arquipélago do Cabo Verde, a frota de Cabral fez uma longa virada para o oeste e sudoeste. Um longo desvio que acabou chegando num ponto em que eles viram indícios de terra, sargaço na água, pássaros, e andaram mais um pouco para o oeste e encontraram essas terras. Esse é o fato, ok? Agora, por que eles se desviaram em Cabo Verde?
Já era uma prática comum. Inclusive, quando eu falei da viagem do Vasco da Gama, a gente falou aqui que ele fez isso também. Então, essa curva para o oeste, para se desviar de calmarias no litoral africano e outros problemas de navegação, era natural. Não foi feita especificamente nessa viagem do Pedro Álvares Cabral. Então, por muito tempo, por 3 séculos, até 1800, 1800 e pouquinho, acreditou-se firmemente que foi por acaso, né? Então havia a tese de que ventos fortes, uma tempestade na altura de Cabo Verde fez com que a frota se desviasse para o oeste demais. Outra ideia, outra hipótese é a de que Cabral foi em busca de aventuras pelo desconhecido, navegando onde ninguém tinha navegado no oeste. E outros dizem que não foi em busca de aventura, não foi por causa de tempestade, mas por algum motivo ele se alongou demais no seu desvio, mais do que Vasco da Gama, por exemplo, e acabou, por acaso, encontrando essas terras. Todos esses pontos, a gente pode dizer que eles estão, de certa forma, superados, porque desde o início do século XIX, timidamente, e depois em meados do século XIX com mais força, e de lá para cá cada vez mais, a tese da intencionalidade prevalece de certa forma. Ou podemos dizer que a tese do acaso foi abandonada, o puro acaso foi abandonada. Essa controvérsia, pessoal, ela está muito mais no campo da curiosidade histórica, tá? Porque, de fato, na prática, o acaso, a intencionalidade da descoberta do Brasil não influencia na compreensão dos acontecimentos, né? O rumo da nossa história não mudou, não seria diferente, dependendo de ter sido por acaso ou não. Então, é apenas uma curiosidade histórica que a gente está tratando aqui. Bem, primeiro, não existem documentos para embasar firmemente, bater o martelo e dizer foi intencional, ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, não existem esses documentos, pelo menos não documentos primários ou documentos contemporâneos daqueles homens que descobriram o Brasil. A Carta de Caminha, a Carta de Mestre João, o Esmeralda de Cito Orbes, que é um pouco anterior, o relato do piloto anônimo. Esses documentos não defendem, não sustentam a tese da intencionalidade, não claramente, pelo menos. A instrução para se afastar, então, havia a instrução para se afastar das calmarias da África. Bem, essa instrução não necessariamente indica que a instrução era para se afastar das calmarias da África e não para ir até uma determinada terra que já se conhecia. Porque para ser intencional era necessário conhecer a terra, obviamente. Bem, um outro detalhe interessante é o seguinte, na viagem de Vasco da Gama, existe um relato de que, esse é um documento de época, de que quando ele se afastou das calmarias da África e navegou para o oeste, ele chegou num determinado ponto em que ele via pássaros, ao anoitecer, voando rijamente, né? Então, assim, voando como quem vai aterrissar, vamos dizer assim, em direção ao oeste, indicando a presença de terra para o oeste. Porque a forma como os pássaros, ele estava navegando no meio do Oceano Atlântico e via pássaros indo para o oeste como se fossem pousar em algum lugar. Então isso indicava para ele, isso quase praticamente prova que a suspeita de que havia terras aqui ao oeste, isso sim, não se discute. A suspeita. Agora, se os portugueses sabiam realmente, confirmaram essa suspeita, a gente não pode afirmar com certeza. Bem, diz o Caminha na sua carta a seguinte frase. Depois que ele fala que menino, o carro do ovo está perseguindo aqui, mas tudo bem. Depois que ele fala que aquela embarcação, lembram que saíram 3 embarcações de Portugal
e uma naufragou ali na costa da África. Então ele diz que depois, olha a frase dele, depois que eles não encontraram a embarcação que naufragou, ele diz assim: e assim seguimos nosso caminho por esse mar de longo. Essa expressão, por esse mar de longo, seguir o caminho por esse mar de longo, alguns quiseram entender que aí havia uma prova de que ele estava dizendo que era para seguir cada vez mais para o oeste. Bem, é um ponto controverso também, né? Não se aceita facilmente, assim, não é pacífico. Há uma forçação de barra para querer enxergar nisso aí a tese da intencionalidade. O próprio Duarte Pacheco Pereira, no Esmeralda Cito Orbis, falava claramente que para chegar às Índias era necessário, na altura de Cabo Verde, virar para o oeste e navegar 600 léguas. Agora veja que curioso. De acordo com os pilotos de Pedro Álvares Cabral, foi mais ou menos 660 ou 670 léguas a oeste de Cabo Verde que eles encontraram o Brasil. Ou avistaram, ou tiveram certeza da presença dessa terra. Então, não é uma diferença muito grande, né? Assim, é uma diferença de 60 ou 70 léguas, né? E aí volta a questão. Será que Pedro Álvares Cabral realmente foi de propósito confirmar a suspeita dos portugueses de que havia terra, descobrir se realmente aquela suspeita estava certa, se havia ou não terra mais a oeste? Ou será que foi sem querer que ele navegou 60 ou 70 léguas a mais? Pouco provável que tenha sido sem querer, porque naquela época a navegação não era mais feita, digamos assim, esse não era um tipo de erro cometido mais naquela época, navegar 60 ou 70 léguas a mais do previsto. Um vídeo breve, pessoal, sobre o nome do Brasil, tá? Mas antes, ontem eu estava gravando o vídeo sobre a intencionalidade ou acaso da descoberta do Brasil e o armazenamento aqui do celular esgotou e eu não tinha como resolver na hora, aí eu enviei o vídeo daquele jeito mesmo e vou só concluir o que eu ia falar ontem aqui, faltava quase nada, tá? Então se você, né, quiser pegar a argumentação toda, vê o vídeo de ontem e o início desse. Mas de toda forma, faltou eu mencionar o seguinte, que um indício que contraria a tese da intencionalidade de alguma forma é o seguinte: o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, descobriu a terra, passou 10 dias aqui e na hora de seguir viagem para as Índias, lembrem-se que a frota tinha 13 navios, um naufragou na costa africana, chegaram 12, desses 12, 2 iam ficar no litoral africano, perto de Moçambique, e 10 iam para as Índias. Só que havia uma dessas embarcações era de mantimentos e o Cabral resolveu esvaziá-la, passar todos os mantimentos para as outras naus e mandar de volta a nau de mantimentos para informar o rei Dom Manuel sobre a descoberta da terra. No mínimo isso é estranho, né? Se eles conheciam a terra, pode ser que tenha sido, digamos assim, um artifício para fingir que não conheciam? Talvez, mas pelo menos isso coloca uma pedra no sapato da tese da intencionalidade. É estranho que ele tenha feito isso se ele já conhecesse a Terra. Muito bem, e a conclusão que a gente pode chegar, que eu já mencionei ontem, é a seguinte: é muito pouco provável que eles tenham chegado aqui por simples acaso, porque uma tempestade afastou os navios mais do que deveria do litoral africano. Isso aí não se sustenta. A intencionalidade efetiva, apesar de haver indícios que sustentam essa tese da intencionalidade, não pode ser confirmada, pelo menos por enquanto. Pelo menos eu não conheço nenhum estudo, nenhum livro, nada que já tenha conseguido satisfatoriamente chegar a essa conclusão de forma indiscutível. E o que a gente pode ter certeza é que eles, no mínimo, suspeitavam, tá? Isso aí não se discute também. No mínimo, eles suspeitavam da existência dessa terra. Mas vamos fazer brevemente aqui um vídeo agora sobre os nomes do Brasil, tá? Então, olha só. Em primeiro lugar, tem um livrinho aqui de História do Brasil para crianças. Vou mostrar aqui para vocês. O nome do autor é Viriato Correia,
e tem um capítulo chamado Pindorama. Então, nesse capítulo, o vovô está contando a história do Brasil para as crianças, e aí tem um trecho que ele diz assim, vou ler para vocês. Enquanto os povos da Europa viviam na ignorância quase completa dos outros povos, havia desta banda do mundo um país selvagem que se chamava Pindorama. E que país imenso, tão grande que não se sabia onde começava, nem se sabia onde acabava. Todo o lado direito, ou melhor, todo o lado de leste, era a costa banhada pelo Oceano Atlântico. Do lado oposto, ou oeste, estendia-se o sertão profundo, que só terminava lá muito além onde começa a cordilheira que hoje chamamos Andes. Para o norte, o país subia além da linha do Equador. Para o sul, estendia-se abaixo do Trópico de Capricórnio. Terra curiosa, de aspectos variadíssimos. Ora imensas florestas, ora zonas tristes. Ora campos sem fim verdes frescos, ora desertos, torrados de sol onde seria um suplício viver. Havia, porém, uma particularidade que era do país inteiro. Em qualquer cantinho da Pindorama via-se brilhar no céu a constelação do Cruzeiro. Pronto, matei a charada, bradou a Kikita, pulando da cadeira. A Pindorama era o Brasil. Vovô sorriu satisfeito. O Brasil, sim, na língua dos primitivos habitantes do nosso país, Pindorama significa terra das palmeiras. Então, para alguns grupos indígenas, essa terra aqui todinha, dada a variedade das palmeiras, era conhecida como Pindorama, que em tupi, se eu não me engano, significa terra das palmeiras. Bem, então isso aí é um nome que era popular, talvez, provavelmente, era popular entre alguns grupos indígenas. Mas caminha chega, passam-se todos aqueles fatos que eu já narrei para vocês. No final daqueles dias que eles ficaram aqui, fincam a cruz no solo. E como é que ele termina a carta dele? Ele termina a carta dele dizendo o quê? Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500. Então, a terra foi batizada de Ilha de Vera Cruz. Então, Pindorama, um nome indígena, Ilha de Vera Cruz, é o primeiro nome de batismo do Brasil. Mas eu não me lembro onde, eu li que se Brasil foi batizado como Ilha de Vera Cruz, posteriormente, talvez pelo fato de terem descoberto ou confirmado que não se tratava apenas de uma ilha, mas de um continente, ele foi crismado com o nome de Terra de Santa Cruz. E aí existem vários documentos do Dom Manuel, onde aparece o nome não Ilha de Vera Cruz, mas Terra de Santa Cruz. Muito bem. Outro nome também que o Brasil teve, pelo menos por um período curto, foi o nome Terra dos Papagaios. Então quero citar para vocês esse livrinho que eu acho muito bom, do Eduardo Bueno, A Viagem do Descobrimento. Tem um trecho que ele diz o seguinte, página 102 dessa edição. Deixa eu achar aqui. A chegada destas araras multicores do tamanho de um braço e mais foram reportadas em 2 cartas escritas por banqueiros e diplomatas italianos residentes em Lisboa. Escrevendo para seus sócios em Florença, em junho de 1501, o banqueiro Bartolomeu Marchione se refere à chegada a Portugal da caravela anunciada, que ele próprio armara, e que trazia a bordo aves maravilhosas que nos são desconhecidas. Mais importante ainda é a carta que Domenico Piazzani, embaixador veneziano junto à corte espanhola, escreveu para o Doge de Veneza em 27 de julho de 1501, na qual ele diz: acima do Cabo da Boa Esperança, para as bandas do sudoeste, descobriram uma nova terra. Chamam-na Terra dos Papagaios, por serem os papagaios do tamanho de um braço e mais, dos quais viram 2. Julgam que esta terra é terra firme. De fato, em 1502, o mapa mundi feito sob as instruções do espião italiano radicado em Lisboa, Alberto Cantino, o primeiro a representar o Brasil. Nesse mapa, o litoral da terra aparece bordado por um friso de araras enormes e rutilantes. O mesmo se repetiria num mapa feito por Lopo de Homem, em 1519. A impressão que tais aves causaram entre os marinheiros e na corte foi tal que a terra de Vera Cruz
antes de virar Terra do Brasil, foi por cerca de 3 anos conhecida como Terra dos Papagaios. Então, também houve por um tempo essa expressão, por causa da fascinação causada pelas araras descobertas aqui no Brasil. Bem, e para terminar, quero ler um trecho. Eu acho sensacional esse trecho. É daquele cronista que eu já falei dele aqui num vídeo chamado João de Barros. Ele escreveu uma obra chamada Décadas da Ásia, Décadas da Ásia, e tem uns trechos que ele fala do descobrimento do Brasil, enfim. E tem um pedacinho que eu vou ler aqui para vocês que eu acho sensacional. Escutem isso para terminar. Ele está narrando a viagem do Cabral e especificamente quando ele estava aqui no litoral brasileiro. Aí diz assim: passados alguns dias, enquanto o tempo não servia e fizeram sua aguada, quando veio 3 de maio, aqui tem uma pequena confusão de datas, tá? Que Pedro Álvares se quis partir, por dar nome àquela terra por ele novamente achada, mandou arvorar uma cruz muito grande no mais alto lugar de uma árvore, e ao pé dela se disse missa, a qual foi posta com solenidade de bênçãos de sacerdotes, dando este nome à terra Santa Cruz. Quase como que por reverência do sacrifício que se celebrou ao pé daquela árvore, e sinal que, se nela arvorou com tantas bênçãos e orações, ficava toda aquela terra dedicada a Deus, onde ele, por sua misericórdia, haveria por bem ser adorado por culto de católico povo, posto que ao presente tão sáfaro dele estivesse aquele gentio. E, como primícias desta esperança, de alguns degredados que iam na armada, deixou Pedro Álvares ali 2, um dos quais veio depois a este reino e servia de língua, de tradutor naquelas partes, como veremos em seu lugar. Pelo qual nome Santa Cruz foi aquela terra nomeada os primeiros anos, e a cruz arvorada alguns durou naquele lugar. Porém, como o demônio, por o sinal da cruz, perdeu o domínio que tinha sobre nós, mediante a paixão de Cristo Jesus consumada nela, tanto que daquela terra começou de vir o pau vermelho chamado Brasil, trabalhou que este nome ficasse na boca do povo, e que se perdesse o de Santa Cruz, como que importava mais o nome de pau que tinge panos, que daquele pau que deu tintura a todos os sacramentos, porque somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus que nele foi derramado. E pois em outra coisa nesta parte me não posso vingar do demônio, amoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz, que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Sensacional, né? É um português arcaico, mas deu para pegar o sentido geral, imagina. Ele está lamentando profundamente, dizendo que é obra do demônio, o fato do Brasil, que tinha o nome de Santa Cruz, em homenagem, né, em referência ao sacrifício realizado na missa em terras brasileiras, em 1º de maio de 1500, o nome mais honroso não poderia existir. E nós adotamos o nome de um pau de tingir, o pau-brasil. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Um abraço para vocês.